faz a gente ficar muito mais atentos. Por quê? A missão de Jesus não se identifica de maneira nenhuma com a mentira do mundo. Não é assim que o povo fala? Nem tudo que reluz é ouro. Não é assim? As luzes da cidade, as belezas do shopping center, as maravilhas do desenvolvimento do Brasil. Não é assim? O produto interno bruto do Brasil que cresceu não sei quantas vezes mais. Oba, quer dizer que nós ficamos melhores. Aí nós vamos ver a mentira do mundo cada vez mais disfarçada, com as periferias cada vez mais inchadas, o povo mais desempregado e o nosso povo cada vez mais encarcerado e oprimido da maneira como nós vemos no nosso Brasil. Quer dizer, Jesus nos ensina que a sua vida é justamente um serviço de amor, onde Ele crava diante do ódio, da mentira do mundo, Ele mostra qual é a face do verdadeiro amor, qual é a imagem verdadeira de Deus. E isso Ele faz com aquilo que nós chamamos o serviço de amor. Ou seja, a vida cristã, ela é plena, ela tem sentido, ela é radiante, esplendorosa, quanto mais nós somos capazes de amar. E isso não é um amor da boca para fora, não é o amor do garoto que está flertando a moça e fala um tanto de coisa no ouvido dela e depois cai fora. E a molecada diz com tanta propriedade que isso é chaveco. Não é assim? É chaveco, porque fala um tanto de coisa e depois, tchau, tô fora. Não é nada disso. Aqui nós estamos falando do amor que é aquele mais profundo, manifesta-se no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, se manifesta na fidelidade das horas difíceis, se manifesta em não querer aparecer e buscar os primeiros lugares, buscar cargos de honra, mas muito mais do que isso é a entrega, a oblação, a doação de si. E vamos dizer, se não há entrega, se não houver entrega, oblação, dom de si, não existe cristianismo e, portanto, não existe Eucaristia. Essa é a prova dos 9, vamos dizer assim. A beleza da nossa celebração, a grandeza da nossa celebração lá na nossa paróquia, ela será tanto mais radiante, tanto mais verdadeira, tanto mais em conformidade ao mandato do Senhor, não porque o padre tem os olhos azuis ou porque o fulano canta da maneira mais bonita, mas porque a nossa comunidade celebra com santidade, com compromisso, com doação, com entrega, com fidelidade ao mandato do Senhor. Falando nisso, as missas shows ficam bem por fora, né? As missas shows, elas ficam bem aquém daquilo que é o mandamento do Senhor, né? Elas ficam muito sem sentido, né? De padre show nós não precisamos, né? Graças a Deus que nós sabemos celebrar com a nossa fé e não precisamos de nenhuma muleta, de nenhuma estrela, porque a estrela somos nós. A estrela quem que é? É o Cristo inteiro, cabeça e membros que celebramos. Padre show vai fazer show depois da missa, canta, pula, faz o que quiser, mas não dentro da celebração eucarística, porque isso aí não é palco para ninguém se apresentar. Nós temos o bispo aqui, hein? Agora vocês me fizeram perder o fio da meada. Mas eu quis falar sobre isso para a gente começar a falar da sequência da missa, porque do contrário, nós não compreendemos o sentido da celebração eucarística. Ou seja, falamos do memorial e falamos do sentido da vida de Cristo. Falamos destas duas coisas, já temos as duas premissas para nós compreendermos bem qual é a dinâmica
da celebração eucarística. Essa dinâmica da celebração eucarística é que vai dar para nós o sentido pleno da Eucaristia. Primeira coisa, nós vamos falar da Eucaristia tendo a alegria de contarmos com a riqueza da teologia do Vaticano II, especialmente da Sacrosanto Concilium. Quanto mais a gente puder aprofundar o primeiro capítulo da Sacrosanto Concilium nas nossas comunidades, tanto mais celebraremos com maior vigor, com maior consciência, com maior compromisso com o que nós celebramos. A celebração eucarística, como ela está colocada pelo Vaticano II, tem algumas conquistas. Nós vimos a língua vernácula, celebramos em português, maior destaque à palavra de Deus, maior destaque e maior compreensão da participação do povo na celebração, pela reconquista do sacerdócio comum dos fiéis, por deixá-lo mais claro, evitando de pensar que a missa seja unicamente algo clerical, algo que o padre faz sozinho, de costas para o povo, virado para o retábulo, para uma parede e celebrando em voz baixa, porque aquilo ali é coisa dele. Então nós já entendemos que a celebração eucarística é muito mais do que isto. Ela toca diretamente a cada um de nós. Vamos começar pelos ritos iniciais da celebração eucarística. Nos ritos iniciais, nós já temos o quê? A assembleia reunida, o povo santo de Deus congregado na fé. Nós não podemos diminuir isto. Por quê? No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós já temos lá colocado claramente: onde 2 ou 3 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio. Ora, isso para nós já nos diz muito. Por quê? Nós sabemos que o ápice da presença de Cristo na Eucaristia se dá no pão partido, se dá sob a forma do pão e do vinho abençoados. Esta é a presença principal, por antonomasia. Por que ela é a principal e ela é a maior? Porque as mesmas espécies se transformam naquilo que elas significam, aquilo que a igreja chama de transubstanciação, ou seja, conservam-se os sinais do pão e do vinho, mas a substância, a essência daqueles elementos mudam, porque Jesus ressuscitado assume aqueles elementos. Então, esse é o ápice da presença real de Cristo. Mas nós também não podemos desmerecer que este ápice, ele está prolongado, ele está presentificado, ele não exclui outras modalidades igualmente importantes da presença de Cristo. Ou seja, a comunidade reunida manifesta a presença do ressuscitado no seu meio, como ele mesmo afirmou, como ele mesmo disse. Então, é aquilo que Pedro fala na primeira carta: nação escolhida, povo santo. Ou seja, nós somos uma comunidade de fé, onde nós manifestamos a nossa fé no ressuscitado. Daí a importância da comunidade se reunir e da mesma comunidade manifestar como corpo de Cristo a presença dele. A outra presença de Cristo que fica evidenciada nos ritos iniciais é a pessoa do ministro ordenado, que age em persona Christi. Ele age na pessoa de Cristo, exercendo o ministério de Cristo, cabeça. Não podemos desmerecer isto.
E é verdade que no Brasil e na América Latina em geral, nós manifestamos um apreço muito grande à figura do ministro ordenado. Temos carinho, o queremos nas nossas comunidades e valorizamos o ministério ordenado nas nossas comunidades. Por quê? Porque ele traz para nós, garante para nós a sucessão apostólica. O presbítero, ele é a longa manos do bispo, é aquele que celebra por mandato do bispo, e o bispo é o representante do apóstolo na nossa comunidade diocesana, e faz a ligação da nossa igreja particular com a igreja universal. Então é sinal de comunhão, e ele age não em nome próprio, mas ele age em nome de Cristo, age em nome da igreja, age em nome da igreja e na pessoa de Cristo, porque o ministério que ele exerce não é em nome próprio, mas sim a igreja que o ordenou para tal, a igreja que o delegou para tal.